Ó. Dados P igual a x0, y0, z0 e Q igual a x1, y1, z1 em R3, tá? Tem a distância de P aqui. Você já sabe. É a raiz quadrada da soma dos quadrados das diferenças das coordenadas. É a diagonal de um paralelepípedo. Essa é a distância, tá? E dado R, dados, tá bom? E dados P em R3, dado P pertencente a R, dados P pertencente ao espaço R3 e epsilon positivo, você tem esse conjunto aqui, ó. Conjunto formado por cada U de R3, tal que a distância de U a P é menor do que epsilon. Isso aqui é o que nós chamamos de bola aberta. Isso é a bola aberta com centro em P e raio epsilon. E ela é denotada assim, ó, a bola aberta, ó, de centro P e raio epsilon. Tá? Então você tem aqui, ó, o Z, o X e o Y está lá no R3, e você tem o P. Dados isso, você tem a bola de raio epsilon. É uma esfera. Raio epsilon é uma esfera que não contém a sua casca, tá? Porque a bola é o quê? Aberta. Tá? Nesse conjunto não estão incluídos os pontos cuja distância P seja igual a epsilon. Então eu estou tirando a casca da esfera, tá? Então é a bola aberta. E dado ômega contido em R3, nós dizemos que ômega é aberto quando para cada P pertencente a ômega existe um epsilon positivo, tal que a bola aberta de raio epsilon centro P está contida em ômega. Ou seja, quando todos os pontos de ômega são pontos interiores,
tá? Interiores. É o conceito análogo para conjunto aberto em R2, só que lá não tem bola, lá tem disco. O disco de centro P e raio R, tá no plano. Tá? E aí tem um outro conceito aqui, que é o seguinte: sejam ômega contido em R3, um aberto, e F de ômega em R, uma função. Dado P pertencente a ômega, nós dizemos que a função F é contínua em P, P já está em ômega, tá? Quando o limite, e aí no limite de aproximação, quando o limite de F de U com U tendendo a P, isso é igual a quê? A F de P. E é evidente, tá? É o mesmo sentido de aproximar, que aqui acrescenta mais uma variável, que é a Z. Certo? E aí a gente diz que a função é contínua, quando ela é contínua em todos os pontos do seu domínio ômega. Tá? Ela ser contínua em P é satisfazer isso. Se isso ocorre em cada P de ômega, você diz que a função F é contínua em ômega. E tem um outro conceito que se estende a 3 variáveis, que é o conceito que eu apresentei para vocês de 2 variáveis, que é o conceito de derivada parcial. Tá? Por exemplo, se você tem a função f de x, y, z igual a x, y2, z3 menos 4x3, y4, z5, ó, essa função. Para essa função aí, você tem a derivada parcial de f em relação a x. Tem a derivada parcial de f em relação a x no ponto x, y, z. Quem é? Mesmo procedimento, você deriva a expressão em relação a x, tratando y, z como sendo o quê? Constantes. Então, quem é a derivada parcial em relação a x? Aqui. y2 é 2. y2 é 2. E aqui, como é que fica? Menos. Muito bem. 12x2, y4, tá? Você tem a derivada parcial de f em relação a y. No ponto x, y, z. Quem é? Quem é? 2, não, em relação a y. É 2x, y, z2, não é isso? Menos o quê? 16, x3, são 3, z5. Tá? E você tem a derivada parcial em relação a z. Em relação a z, só pegar. Vamos lá. Então, quem é a derivada parcial de f em relação a z? Quem é? Ponto x, y, z. Quem é? Quem? É 2
XY2E menos 20 X3 Y4 Z4. Z4. Nada de Z2. Então, isso aí, essa breve introdução, é para você entender o enunciado do teorema de existência e unicidade para equações diferenciais de ordem 2. O enunciado eu vou colocar aqui, só o enunciado. Não há como eu demonstrá-lo para vocês. Mas você tem que aceitar. Lá. Vamos usar ele. Então, teorema. É o teorema de existência e unicidade para equações diferenciais de ordem 2. Diz o seguinte: sejam ômega contido em R3 aberto, tá? F de ômega em R, uma função contínua, tal que a derivada parcial de f em relação a y existe em todo ômega, e a derivada parcial de f em relação a z também existe em todo ômega, e essas duas derivadas parciais também são contínuas em ômega. Porque, veja, as derivadas, se f é a função de três variáveis, as derivadas parciais também são funções de três variáveis. E aí a exigência aqui é que a f seja contínua, quer dizer, contínua, tá? A f é contínua em todos os pontos do seu domínio, e essas duas derivadas parciais sejam contínuas em todo o ômega também. Ou seja, tem todas as derivadas parciais em relação a y e a z em todos os pontos de ômega, tem essas derivadas parciais em todos os pontos de ômega, tá? E eu considero, e a f, ômega aberto, tá? F contínua, as derivadas parciais f em relação a y, f em relação a z contínuas em ômega, repito, e a equação diferencial. Que equação diferencial? F duas linhas de x igual a f de x, f de x, f de x. Tá. Claro, a equação diferencial de três variáveis, uma função de três variáveis define uma equação diferencial de ordem 2. Tá? Nessas condições. Então, se você tem isso, você tem as seguintes conclusões. Dado um ponto x0, y0, z0 dentro de ômega, primeira coisa, existe uma solução, existe um intervalo aberto e contendo x0 e uma solução φ de I em R da equação diferencial, essa equação aqui, com φ de x0 igual a y0 e φ' de x0 igual a
Z0. Entendeu? Ou seja, vou colocar aqui, embora eu esteja no R3, mas eu vou colocar aqui a coisa dentro do R2, no gráfico da φ. O que esse teorema está dizendo é que dados x0 dados x0 y0 dados x0 y0 e z0 em ômega, se eu dou x, y0 e z0 em ômega, eu estou dando um ponto x0, y0 no plano. E junto com o z0, eu estou dando uma reta passando por esse ponto, tá? Com coeficiente angular igual a z0. Então eu estou dando essas três coisas. Dado x, y0, z0 em ômega, eu tenho automaticamente um ponto do plano e uma reta com coeficiente angular z0. Aí o que é que diz esse teorema? Esse teorema diz que existe um intervalo I aberto contendo x0 e uma solução da equação definida em I que passa por esse ponto tangenciando esta reta. É isso que esse teorema está dizendo. Tá? Existe um intervalo aberto I e uma solução da equação diferencial passando por esse ponto, tá? Tangente a essa reta. E é evidente, se eu estou dizendo que φ é solução, eu estou dizendo que o termo x, φ de x, eu estou dizendo primeiro, se é a solução, a φ é duas vezes diferenciável, e segundo, esse termo, ele pertence a ômega, qualquer que seja x pertencente a ômega, tá certo? Então, primeira coisa é isso aqui. Segundo, é o seguinte, ó. Se Psi é um intervalo aberto contendo x0. Se é um intervalo aberto contendo x0. E Psi de I em R é uma solução da equação diferencial com Psi de x0 igual a y0 e Psi' de x0 igual a z0, se isso ocorre, ou seja, se a Psi é solução da equação diferencial com domínio I, satisfazendo as mesmas condições iniciais que a φ satisfaz, então as duas são iguais. Então, φ de x é igual a Psi de x, qualquer que seja x pertencente a ele. Certo? Terceira conclusão. Preciso. RJS hora.